E já começou mais um programa Elga e Você, e nós ficamos felizes demais de iniciar a semana aqui juntinho com vocês nesse clima maravilhoso. E o programa de hoje está demais, já confere aí. O Charles Richer dizia que a mediunidade é um sexto sentido, né? Olha só. Então, qual é o ponto mais importante nessa definição de mediunidade? É que ela é inerente a todos os seres humanos, alguns com mais capacidade e outros com menos. Você já passou numa loja e falou pro vendedor, eu só vou bem ali, já volto. Ai, olha, várias vezes. E nunca volta. Não volta nunca mais. E não dá... Então, isso é um ghosting também. Jura que Sim, olha, sim. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. E agora em nosso programa Elga e Você, um bate-papo sensacional, porque estamos recebendo novamente aqui em nosso estúdio, e nós estamos felizes demais, Márcio Guariente, palestrante espírita, com uma pauta maravilhosa, que é sobre desmistificar a mediunidade. Porém, Márcio, muito obrigada por retornar aqui ao Elga e Você. Eu que agradeço, Elga. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, né? Prazer é nosso. Olha, as duas vezes, é a terceira vez já aqui no nosso programa, as duas pautas maravilhosas, inclusive fez muito sucesso sobre a corrida lá da Cordilheira. Ah, que Nossa, legal. Fez muito sucesso, todo mundo adorou. Eu acho assim que inspira muita gente, né? Sim. A fazer algo diferente na vida. Sim. As pessoas imaginam que não podem começar mais tarde ou alguma coisa assim, né? Eu acho que sempre é tempo para a gente estar se exercitando, fazendo alguma coisa diferente. Novos desafios, desafios né? novos, né? Desafios na vida sempre nos engrandece, nos transforma, não é verdade, Márcio? Sim, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E você falou que recebeu mais um convite, não vai? Não vou. Eu fui classificado para a maratona da subida do Monte Branco na França, é o Mont Blanc, né? Mont Maratona do Mont Blanc. Mas eu infelizmente não vou poder ir. Ai, né? mas terão próximas vezes, com certeza. Márcio, então, a nossa pauta hoje é algo assim que eu acredito que desperta a curiosidade de muitas pessoas em relação à mediunidade. Você é dirigente de uma escola de médiuns, é isso? Sim. Da Aliança Espírita. Da Aliança Espírita. Então você é uma pessoa mais do que ideal para estar aqui batendo esse papo com a gente, devido ao seu conhecimento e a sua experiência, Sim. né? Mas afinal, o que é a mediunidade? Então, Elga, além de... quando a gente fala da Aliança Espírita, antes de eu falar, né, só para dar uma contextualizada, eu sou o trabalhador da Associação Espírita Paulo de Tarso, fazendo uma propaganda, né? Para as pessoas que querem conhecer o Centro Espírita, né? Sim. Que fica aqui na Cidade Alta, na São Sebastião. Paulo de Tarso? Associação Espírita Paulo de Tarso. Sim. Tá? Bem, existem diversas definições por diversas pessoas sobre mediunidade, mas eu gostaria de utilizar uma definição de Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, né, e que ele simplifica muito sobre isso, né? Ele diz o seguinte, que a mediunidade é uma faculdade inerente a todas as pessoas. Todos né? nós, então, Todos. somos. Charles Richer, que foi um contemporâneo de Kardec, um cientista francês, né, e que depois veio se tornar espírita também, tem diversos livros escritos, editados pela Federação Espírita Brasileira. O Charles Richer dizia que a mediunidade é um sexto sentido. Né? Olha só. Então, qual é o ponto mais importante nessa definição de mediunidade? É que ela é inerente a todos os seres humanos. Alguns com mais capacidade e outros com menos. Entendeu? Então, todo mundo tem mediunidade. Tem uns mais Exatamente. Desenvolvido, mais Exatamente. presente, mais né? presente no seu organismo, né? E outros um pouco menos. Cada um tem seu grau, então. Tem seu grau. Resumindo, mas todos seria nós isso. Somos. Sim. Bem, além disso, a questão mediúnica, assim, para a gente ser um pouco mais prático, até para o pessoal que está assistindo, né? Porque se eu entrasse assim, em detalhes muito técnicos da doutrina, talvez as pessoas não entendessem, porque tem terminologias que são próprias da doutrina espírita que precisam ser estudado. Né? Mas para a gente entender,
A mediunidade é o quê? É a relação que existe entre um espírito, né, que nós chamamos na doutrina espírita, um espírito desencarnado. Entendi. Porque nós somos espíritos também, só que numa condição de encarnados, que nós estamos na carne e aqueles que não estão mais na carne estão no mundo espiritual, então desencarnado. Sim. Então, esta relação entre um espírito desencarnado com um encarnado, isso é a mediunidade. Entendeu? Essa É essa relação. conexão aí, Exatamente. tipo a comunicação. A comunicação. Não existe mediunidade se não acontecer através de um espírito desencarnado. Sim. Essa é uma coisa básica da mediunidade. Entendi. Entendeu? Então, existe essa relação. Todos nós somos, cada um em um grau diferente. Diferente. E assim, agora, em relação para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco, já que Sim. todos nós somos, uma manifestação, então, da mediunidade seria a intuição, por exemplo? Quando a gente tem uma intuição? É uma manifestação? Ela está relatada, codificada no livro dos médiuns de Allan Kardec. Entendi. Né? A intuição é uma mediunidade. Intuição, sexto sentido, essas... Sim. Sonhos? Sonhos também, Também é mediunidade. Também é mediunidade. Olha só. O sonho é uma coisa bem interessante, né? Isso tem as obras de Kardec relatam sobre sonhos, e depois os outros livros, psicografados por diversos médiuns, mas principalmente por Chico Xavier, né? Tá? Que eu acho que é uma referência de Valdo Franco, Chico Xavier, né? Então, essas mediunidades, por exemplo, a intuição. O Edgar Armond, que foi um expressivo espírita do Estado de São Paulo, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo por 25 anos, participou da direção e é um dos fundadores do movimento que eu participo, que é a Aliança. Sim. Tá? O Edgar Armond ele tem uma obra que se chama Mediunidade, que vamos dizer assim, é o caderno básico que nós estudamos dentro do Centro da Aliança Espírita. Então, o Edgar Armond, ele traz a intuição como uma mediunidade já superior, uma mediunidade já mais desenvolvida, mais avançada. Então, aquelas pessoas que conseguem ter essa relação da intuição, essa mediunidade ela já é um pouco mais desenvolvida, essa relação. Entendeu? E quanto mais desenvolvido, então, melhor para você, né? Você Sim. consegue realmente... É porque a mediunidade, na minha percepção, as pessoas confundem muito. Mediunidade com... como se fosse, por exemplo, vamos trazer assim para algo bem compreensível, como se fosse os videntes. Sim. Como se tivesse você antecipando o futuro. Entendi. Você me entende mais ou menos essa relação? Sabe? E eu acredito que é bem diferente, né? Sim. É como se fosse um estudo. É um estudo? Então, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis colocar. Sim. O que acontece? Às vezes as pessoas associam muito mediunidade com o espiritismo. Tá? Entendi. Mediunidade, como eu falei para você, como é uma função orgânica do ser humano, ela não está atrelada a um determinado segmento religioso. Entendi. Entendeu? Então, a mediunidade, lá no centro de Umbanda, existe mediunidade? Existe. Na Igreja Católica, existe mediunidade? Existe. Na Igreja Evangélica, existe. Um ateu pode ser médium? Pode. Então, esse é um ponto importante, eu acho, né, para a gente entender. A diferença é que a doutrina espírita traz a mediunidade como uma ciência. Né? Porque Kardec era um cientista e ele desenvolveu um estudo muito profundo sobre mediunidade, né? Que está hoje relatado no Livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação de Allan Kardec. Então, quando você coloca essa questão do vidente, tal, tem alguns princípios básicos da doutrina em que a mediunidade para nós, se ela é bem utilizada, ela vem para auxiliar o próximo, entendeu? Então, o médium, ele nada mais é do que uma pessoa que, praticando a mediunidade, ele está praticando a caridade. Porque ele auxilia muitos espíritos que estão do lado de lá, que desencarnaram, que estão meio perdidos, que não sabem onde estão. Então, através desse contato, você consegue estabelecer essa relação e orientar o espírito para que ele veja a nova realidade dele. Então, abre um horizonte para ele. Entendi. Entendeu? Colocando a mediunidade com a doutrina espírita. Sim. Diríamos assim, então, que os espíritos desencarnados, eles ajudam a evolução da humanidade? Qual é o propósito, por exemplo, dessa conexão, entendeu? Dessa busca deles? É uma ajuda pessoal
Ou é algo assim para uma evolução, por exemplo, para guiar nós que estamos aqui? Esse é um ponto importantíssimo que você colocou, tá? Antes de eu te explicar isso, para poder ficar um pouco mais claro para as pessoas, o mundo espiritual, nós chamamos dentro da doutrina espírita que é a nossa verdadeira pátria, é de onde nós viemos. Então, o mundo material, que é esse mundo que nós estamos aqui, ele é um mundo de transição. Sim. Entendeu? Então, aqui é um mundo em que nós vamos exercitar, dentro das relações com pessoas de diversas formas, o bem, né, para evoluirmos espiritualmente. Porque a doutrina espírita acredita na gradação da elevação espiritual dos mundos. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, no nosso planeta Terra, porque a doutrina espírita também acredita que os mundos são habitados, não só a Terra. Entendi. Por diversas gradações de espíritos. Então, a Terra, por exemplo, nós temos dentro da Terra, o mundo espiritual tem também cidades espirituais com espíritos um pouco mais esclarecidos e menos esclarecidos. Entendeu? Entendi. Então, quando as pessoas relatavam o inferno, esse tipo de coisa, para nós nada mais é do que um local no mundo espiritual em que existem espíritos sofredores, espíritos... Como se fossem menos desenvolvidos. Menos evoluídos, que nós chamamos. Primitivo, né? Mais primitivo? Não tão primitivos, alguns com grau de primitividade, né? Sim. Porque o planeta Terra já não é mais um planeta de espíritos primitivos, né? Nós somos um planeta de espíritos de provas e expiações, nós estamos acima dessa gradação. Entendi, né? Entendeu? Marcos. Então, lá no mundo espiritual existem espíritos que continuam, por exemplo, se na Terra eles eram maus, não é porque eles desencarnaram que eles vão com, eu virei santo. Não, eles continuam com o mesmo pensamento. Entendi. Entendeu? Então, esse inferno que as igrejas pregam, para nós, é um local na espiritualidade em que esses espíritos estão. Porque lá no plano espiritual tudo é mental. Entendeu? É um plano de construção de cidades através do pensamento, tudo é pensamento, entendeu? Entendi. Então é uma coisa assim um pouco mais... E aí, respondendo a tua pergunta, cidades com espíritos mais evoluídos, e esses espíritos têm uma missão de nos ajudar a evoluirmos mais rapidamente. Essa era a minha ideia. Era essa a tua ideia, tá Sim, certo. tô Também certa. tem espíritos que vêm, né, se manifestam para atrapalhar pessoas, para destruir. Eles influenciam negativamente. Então, nessa questão de influências negativas e também nessa questão da evolução, você regride? Mas guarda um pouquinho, Márcio, vamos esperar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional sobre mediunidade. Todo mundo tem essa curiosidade e pouco conhecimento, viu, Márcio? É o que eu percebo. Mas as pessoas, eu acredito que estão mais abertas a esse conhecimento e você é a pessoa mais ideal e adequada para me dizer se as pessoas realmente estão buscando mais conhecimento. Estão? Eu acho que, Helga, é uma coisa incrível, né? Primeiro que eu sou espírita há mais de 30 anos, que eu conheço a doutrina e tal, né? Há 30 anos atrás existia, por exemplo, um preconceito muito grande com o espiritismo. Sim. Entendeu? Hoje em dia, eu acho que também porque tiveram programas de televisão que retrataram isso, filmes, né? Que acabaram aproximando as pessoas do entendimento do que é a doutrina. Com certeza. Então, hoje, os centros espíritas, eu poderia dizer para você, são muito procurados, são lotados, inclusive, né? As casas espíritas. Né? Tem um benefício sensacional, As né? As pessoas têm procurado os centros, porque é uma coisa assim, existe muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Nós estamos falando de mediunidade, então vem pessoas no centro espírita por diversos tipos de problema, né? Então, eu estou sonhando, meu avô morreu, a minha mãe, estou vendo, estou usando assim exemplos da mediunidade. E aí eles entendem que o centro espírita conseguiria esclarecer melhor sobre isso e tal. Outras pessoas vêm porque começaram a despertar curiosidade e querem estudar a doutrina espírita. Grande parte dessas pessoas hoje em dia vem por isso, os jovens querem entender melhor o espiritismo, né? E por isso e assim eu adoro abrir esse espaço para
batermos um papo aí descontraído, leve, né? Sim. Trazendo essa informação e que as pessoas também, nesse momento, eu acredito que estão mais abertas. Sim. E conhecimento sempre faz bem, né, Sempre, Márcia? sempre. A gente precisa libertar dessas amarras Sim. do preconceito. Sim. Então, eu acredito que preconceito é falta de conhecimento. Então, a não gente tenho precisa realmente ter esse conhecimento para até fazer as escolhas, né? Olha, eu quero seguir ou não, quero conhecer mais ou não. Finalizamos o bloco anterior, Márcio, falando da questão se nós regredimos. Nós estamos aqui na Terra e, como você falou aqui, somos espíritos já mais evoluídos, diríamos assim, é a palavra certa? Menos que, aliás, existe planos mais primitivos que Sim. a Terra. Sim. Então, a gente regride? Pode acontecer? Olha, o Livro dos Espíritos, né, a Gênese, são as obras de Kardec, né, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. Eles nos mostram que existem mundos de espíritos primitivos e a Terra ali já saiu desse estágio. Hoje nós fazemos parte de um mundo que nós chamamos de provas e expiações, que é um mundo de quê? De espíritos que estão a todo momento se provando e expiando, né, outras vidas, porque nós acreditamos na reencarnação. Né? Então, aquilo que eu tenha feito de errado, etc. e tal, eu estou tendo novas oportunidades no próprio planeta de provas e expiações para poder expiar o que nós chamamos. Né? E aí existem os mundos superiores, mundos de transição, e nós estamos vivendo, que talvez seria uma pauta para outro dia, né, vivendo um momento em que a Terra se transforma de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nesse terceiro milênio. Nós estamos nesse momento. Nós estamos vivendo esse momento. Por isso que a Terra está passando por momentos de dificuldades, de dores, de pandemias, né? Pandemia, de guerras. Agora guerra. Sim, por quê? Porque dentro da doutrina, e não é só a doutrina que fala isso, se pegar no Apocalipse da Bíblia, pegar diversas religiões orientais já falam sobre isso. Nós estamos vivendo momentos ainda de dor, que é um momento de expurgo de espíritos, né? Isso é um assunto que está fugindo um pouco. Não, né? Mas é um assunto que a gente vai anotar Vai aí, anotando, eu quero né? muito conversar sobre Para isso. que a gente possa, então, vivenciar essa nova era que nós chamamos, né? Que é o planeta de regeneração, que a gente já está dentro dele, já a passos já um pouco até largos. Olha né? só. Então, sobre essa regressão que você me perguntou, não, os espíritos não regridem. Né? O que eles podem é estacionar, né? Tá? Nessa dificuldade. Então, um espírito muito mal. Ele fez mais maldade ainda. Não tem esse grau de mais mal ou menos mal. Ele estaciona nisso até que ele comece a se despertar para ele poder crescer espiritualmente. Né? Olha, é bom saber, né? Isso, porém, eu acredito que o ser humano, ele tem que, o tempo inteiro, estar em busca, né? De evolução, de conhecimento. É assim que funciona? É assim. Não, aliás, esse ter é o esse caminho. compromisso, Né? esse é o caminho? Sim. Tipo assim, olha, eu preciso despertar para esse conhecimento. Isso faz bem para a minha alma, para mim, para a minha existência. Sim. Se você perceber, né? Você é cristã, né? Sim. Tá. Então, a base do cristianismo, do que Jesus pregou em 3 anos de vida pública, é justamente isso que nós estamos conversando. Às vezes as pessoas vão na igreja, vão aqui e não conseguem perceber que o que Jesus pregou é uma coisa simples, é universalista. Não é para o espiritismo. Eu acho que a doutrina espírita... Não tem a ver com religião, assim, Não, propriamente dita. não Eu tem. super te entendo e super concordo com você. Exatamente. Sim. A doutrina simplesmente ela vem num momento para esclarecer um pouco melhor aquilo que o Cristo tinha dito. Né? Entendi. Que nós precisamos estar melhorando. Né? Às vezes, é a questão da comunicação, eu entendo. Às vezes você consegue compreender mais, Sim. o ensinamento vindo da doutrina espírita. Às vezes você consegue entender mais em outra religião. É só questão de comunicação. Os ensinamentos, no fundo, são os mesmos. E nós estamos falando aqui de cristianismo. Sim. Eu tenho lido alguns livros de alguns profetas antigos do islamismo, por exemplo. É a mesma coisa. Que você também consegue perceber. É a mesma coisa. Se você pegar o budismo, pegar as religiões orientais, no fundo, todos querem a mesma coisa, a evolução do ser humano, do homem, né? Eu tenho essa percepção também, Márcio, inclusive, assim, por várias vezes, eu já fiz esses questionamentos, né? Eu falei, olha, no fundo, no final, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E exatamente. é só questão de aceitação e a forma como você consegue compreender aquilo. São diversos caminhos que levam para o mesmo lugar, que é Deus, né?
Sim. Márcio, nós estávamos conversando aqui no intervalo, eu falei que eu gostaria muito de trazer esse assunto para o conhecimento dos nossos telespectadores. Você falou que nós sofremos influências dos espíritos. Sim. Isso é muito importante. Sim. O que fazer nesse caso? Então, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Em que Allan Kardec pergunta para os espíritos, né? Se os espíritos influenciam na nossa vida. E aí, então, os espíritos respondem para Kardec, muito mais do que possais imaginar, a tal ponto deles próprios vos conduzirem. Olha que é curta a resposta, mas ela é muito profunda. Com certeza. Por que isso, Elga? Porque no mundo espiritual, então vamos dizer assim, a população, para nós espíritos, a população da Terra não são os 7 bilhões de espíritos que estão aqui na Terra encarnados. Existe uma quantidade de espíritos muito maiores, que a gente somos os desencarnados e os encarnados. A proporção é mais ou menos de 5 desencarnados para 1 encarnado. Nossa! Entendeu? Então, esses espíritos, eles estão aqui, que nós chamamos de estado de erraticidade. Eles estão em todos os locais, porque eles são atraídos pela mente, pelo campo mental, é uma coisa... Né? Tipo pela sua energia pela também? Pela energia, exatamente. Então, se você está, que nós chamamos no espiritismo, vibrando, né? A tua energia, se você não está legal, se você está com ódio, se você está com um desejo de vingança, o que você vai atrair? Um espírito com o mesmo desejo. Sim. Entendeu? E esse espírito vem para te fomentar mais essa vingança. Entendeu? Ele vai, opa, a Elga pensa como eu. Sim. Mas aquela pessoa fez mal para ela, tal. E aí ele vai ficar na tua mente. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Fomentando mais aquilo. Exatamente. Então eles influenciam muitos, né? Os políticos, as pessoas que tomam decisões, enfim, todos nós. É como se você se contaminasse exatamente, também, né, Márcio? Exatamente. Por exemplo. É uma pandemia. Se você faz algo negativo, sim. Você atrai aquela energia e a sua vida começa a girar em torno daquilo. Exatamente. Você já notou então, como você que você... tanto que a gente tem uma responsabilidade muito grande por cada atitude, com essas manifestações, né? A responsabilidade é nossa. Sim. E aí a pergunta, né? Mas e o espírito bom, ele não pode me separar desse espírito? O meu anjo da guarda, né? Que a gente aprende e tal, né? Tem a questão do anjo da guarda, né? Cadê ele? Onde que ele está? Que ele não consegue me socorrer? Uhum. Aí que está. Primeiro que nós somos dotados do livre-arbítrio. Todos os espíritos têm livre-arbítrio, né? Eu tenho que tomar minhas decisões sobre mim. Esse espírito, ele não se afastou de você. É que você não consegue perceber a energia dele. Como entendeu? se você não estivesse nutrindo ele? Não, ele está tentando te ajudar, mas você está opaca para a ajuda dele. Entendeu? A outra vibração está muito mais forte, como se tapasse. Você já viu aquela figura de linguagem do diabinho e do anjinho? Sim. Na verdade, aquela figura de linguagem, existe, né? ela é real. Fato. Ela é real. É que as pessoas falam como se fosse um figurado, desenho animado. Um desenho animado. Tem o diabinho aqui e o anjinho aqui. Ela é real. Isso influenciando. Você ouve muito mais a outra voz. A gente fala muito no Espiritismo o seguinte, que nós precisamos... Eu vou pegar por Jesus, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, sim. né? Tá? Que Jesus falava, orai e vigiai. Lembra disso? Está no Evangelho. Sim. Né? Sim. Né? Então, orai e vigiai. Por que orai e vigiai? Porque quando eu oro, eu elevo a minha vibração de pensamentos. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que uma rádio AM seja uma rádio com a vibração baixa e uma rádio FM seja alta. Então, se eu me sintonizo com a rádio FM, entendeu? Aquele cara da AM ele não consegue me sintonizar, que seria esse espírito, entendeu? Sim. Porque os espíritos inferiores, eles também não conseguem atingir determinados locais mentais, entendeu? Entendi. Como que funciona? Entendi. Então, a oração que Jesus nos recomendava é justamente para quê? Tecnicamente, ele dizia, ó, se você orar, você vai sair de baixo e vai elevar a tua sintonia. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, quando você perguntou, mas como que eu faço, né? Qual que seria o remédio? O remédio é a oração, né? A boa vibração, querer o bem para o próximo, fazer caridade. É esse o remédio. Você o tempo todo fazer boas escolhas. Exatamente. Escolher o bem, seria isso, Márcio? Exatamente, escolher então, o da bem. forma mais simples que nós, eu acredito que podemos falar e ter chegar ao conhecimento, à atenção das pessoas, é isso. Sim. Se você tem uma escolha para fazer, escolha o bem. Escolha o bem, exatamente. A hora de você tomar uma decisão,
faça como Jesus, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Em cima de todo o ensinamento que ele propôs, o que ele faria? E, Márcio, como nós estamos aí nessa pauta de mediunidade, que mediunidade é a conexão de um espírito encarnado e um desencarnado. Exatamente. Ou vice-versa, Aprendeu desencarnado. Esse espírito também pode ter influência negativa, essa conexão? Pode ter uma influência negativa? Do desencarnado? Do desencarnado? Deixa eu entender a tua pergunta. É tipo assim, são Eu espíritos, para o espírito? né? É o espírito para o médium, no caso. Sim, Sim. Lógico, com certeza. Existem médiuns, né? Aquilo que você chegou até a tocar nesse assunto. Para nós, mediunidade é uma, vamos dizer assim, é uma dádiva do alto, né? Os espíritos superiores, né, te dão a mediunidade de uma forma mais ostensiva, lembra que eu falei, né? Para você ter capacidade de utilizá-la através de uma vidência, de uma psicofonia, sei lá, enfim. Entendi. Né? Para poder ajudar o próximo. Então, a mediunidade, ela é mais uma, vamos dizer assim, uma forma de me ajudar a crescer espiritualmente. Sim. Porque não é porque eu sou médium que eu sou melhor que alguém. Bem pelo contrário, tem muitos médiuns que são muito mais endividados. Os médios são muito endividados. Entendi. Então, eles vêm com a mediunidade para exercitar aquilo que numa outra existência eles falharam. Como se fosse uma oportunidade. Então, acho que esse é um ponto importante. As pessoas não endeusarem médiums. Esse é o primeiro ponto. Que maravilha. Tá? Acho que esse é um ponto geralmente importante. Você fala, é médium, ele é mais evoluído, não. ele... Não tem essa relação direta. Teve uma bênção, né? Sim. De ele poder ter esse poder. Essa relação direta ela não existe. Não que não tenham médiums que já são mais evoluídos. Sim. Né? Por exemplo, Chico Xavier, né? Eu vou citar só o Chico para não cometer injustiça e tal, né? Porque eu acho que é um ponto de referência não só para os espíritas, mas acho que para a comunidade mundial inteira, né? Sim. Tal. Márcio, e como você é dirigente da Escola de Médiuns, Sim. Essa escola é para desenvolver Então, uma prática para cada... Porque tudo na vida é prática, né? A gente Sim. fica cada vez melhor. É isso? sim. Antigamente as pessoas vinham num centro espírita e falavam, eu sou médium, né? Aí tinha lá o presidente do centro, às vezes não estudava muito e tal. Não, você tem que sentar aqui para desenvolver, não era assim mais ou menos essa conversa e tal, né? Dentro do nosso movimento da Aliança, como ela a gente estuda muito, né? É quase uma faculdade, né? Porque você não para de estudar, a todo momento o plano espiritual manda mais livros através de médios e novidades do mundo espiritual. Então, como que funciona? A gente vai no centro espírita, no centro, vou pegar o meu centro, que é a Associação Paulo de Tarso. Lá nós temos um tratamento espiritual, né? Então as pessoas vão ao centro, eles vão ser recebidos, eles já começam a receber um tratamento no centro através de um passe, que também é um outro assunto que a gente pode entender o que é passe, né, tal, né? Porque por mais a gente não entende muito. Exatamente, o que é esse passe, né, essa posição energética, etc. E aí você vai para assistir uma preleção, uma palestra, entendeu? E geralmente essas palestras a gente fala um pouco sobre o Evangelho, no entendimento da doutrina espírita, são coisas rápidas, 20 minutos, 30 minutos no máximo, Sim. tal. Aí a pessoa vai se despertando para a doutrina. Aí ela é convidada a fazer um curso que nós chamamos de curso básico do Espiritismo. Tá? Então, por quê? Porque como eu vou estudar a doutrina, eu preciso ter a parte básica para entender o que é as palavras, o que é um perispírito, o que é mundo espiritual, um pouco do que nós estamos conversando aqui. Sim. Tá? Terminou o curso básico, nós propomos a nossa proposta é a Escola de Aprendizes do Evangelho. A escola é uma escola mesmo, de 3 anos, ela é uma vez por semana, tá? Sim. Em que nós reunimos um grupo, em que esse grupo, além de estudar a doutrina, esse grupo vai começar a colocar o seu sentimento, aquilo que está atrapalhando na própria evolução dele. Então, esse grupo se ajuda. É um grupo de autoajuda e estudo espírita, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? É muito interessante. No meio desse grupo, depois de um ano, o primeiro ano da escola, essa pessoa é convidada a fazer o curso de médiuns, porque ela já se preparou por um ano. Entendi. Entendeu? Então, nós não colocamos a pessoa imediatamente para isso. Então, essa pessoa com um ano de escola de aprendizes, ela vai para o curso de médiuns, ela continua a escola e, em paralelo, faz o curso de médiuns. Entendeu? E aí, no curso de médiuns, a gente estuda 1 ano e meio no curso de médiuns, em que nós temos a metade desse curso só teórico,
só de aulas teóricas, né? E vem expositores, vão dar aula, vão falar o que é uma evidência, o que é uma audiência, o que é efeitos físicos, diversas formas de mediunidade e tal. E aí começa a parte prática, em que as pessoas, a gente vai avaliar se a pessoa tem propensão a ser um vidente, tal. Então, tudo isso é feito durante 7 meses, a gente vai desenvolvendo isso. Olha, entendeu? que legal. Aí concluiu o curso, essa pessoa começa a se engajar no centro espírita, vai para as câmaras de passe, que nós chamamos, né? E começa a atuar de acordo com a capacidade que ela desenvolveu nesse curso, né? Tal, né? Cada um ajuda o outro e tal. E aí vem os assistidos, as pessoas que vêm ao centro buscar ajuda. Ah, eu estou com um problema de saúde, né? Então tem pessoas que foram desenvolvidas ali na parte da mediunidade de cura e assim por diante, né? Maravilhoso, uma oportunidade de conhecimento, transformação total, né? Total. É uma filosofia, porque a doutrina espírita ela tem 3 pilares, né? Que é a ciência, que nós estamos falando sobre ela, que é a mediunidade. A filosofia, porque a doutrina é uma filosofia de vida, você muda a tua percepção de tudo. E religião, do ponto de vista, não a religião como você conhece, que tem lá o padre, etc e tal. Mas para nós, religião é o religare, é fazer com que a gente se conecte novamente a Deus, religar-se a Deus. Entendi, Entendeu? maravilhoso, super entendi. Nossa, eu adoro quando você vem aqui, sempre contagiante, sabe? A gente sempre tem mais conhecimento e se sente melhor. Viu? Muito obrigada mais uma vez. Mas as tuas perguntas foram ótimas. Ai, que bom então, né? Eu sempre você ajuda a gente ter a também. Sensibilidade, né? De aproveitar o seu conhecimento e estender às pessoas que estão aí nos assistindo da melhor maneira possível. Márcio, vamos marcar uma próxima, viu? Porque nessa conversa surgiu várias pautas, né? Sim, vamos marcar uma próxima, eu vou adorar. Sim. Daí a gente entra em contato com você. Eu fico muito feliz porque é também uma oportunidade de estar divulgando a doutrina espírita, né? Sim, então, para muitos, né, Sim. Que estão aí do outro lado da telinha e tem essa oportunidade de estar aí conhecendo um pouquinho mais. Obrigado. Márcio, olha, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigadão. E chegou aquela hora do nosso bate-papo cheio de motivação, empolgação, descontração com ele, Carlos Campelo. Mais uma semana começando assim, cheio de energia, né, Carlos? Graças a Deus, aqui nós juntos novamente, levando mais conhecimento para todo mundo, né? Amém, né? Cumprindo o nosso propósito. Exato. Carlos Campelo, olha, segunda-feira a gente sempre fica cheio de expectativa, né? Tipo, apesar de que nesta semana é um pouco diferente, a gente vai dar continuidade à pauta de semana passada. Exatamente, que deu uma certa polêmica, né? Olha, coisa boa, sempre é bom essas provocações. Exatamente, por conta do tema, né? Relembrando ghosting e orbiting, muito interessante. Muitas pessoas nem nunca tinham ouvido falar sobre essas terminologias, né? Olha. E o quanto que elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. A gente vai falar mais sobre isso, como assim, aquele lance, você já passou numa loja e falou pro vendedor, eu só vou bem ali, já volto? Ai, olha, várias vezes. E nunca volta? Não volta nunca mais. Então... porque parece quando, lógico, você não imagina que vai criar alguma expectativa em outra pessoa, não sei se é mais ou menos por aí que nós vamos transitar, mas é que às vezes você dá um passo e você já muda de opinião em relação àquilo. Nós vamos falar sobre isso, exatamente. E isso é um ghosting também. Jura, Campelo? Sim, sim. Nossa, é bom que nós amadurecemos, né, essa forma de agir, porque eu acredito que faz parte da vida de muita gente ter esse tipo de comportamento. Momento ou outro, é natural, coisa mais natural. Então, nós estamos conversando para saber quais são os motivos que levam a pessoa a praticar o ghosting e o que acontece com as pessoas que recebem o ghosting, né? E hoje focada no âmbito profissional? No âmbito profissional, a gente vai... Em outras relações? A gente vai um pouco mais da relação afetiva, né? Sim. A relação amorosa, a gente vai para outros tipos de relações. Lógico, mas a frustração da outra pessoa é a mesma, Campelo? Também, porque acontece. Tudo que fala de relacionamento amoroso, né, a gente tem uma sensibilidade maior. Eu não sei se, de repente, no profissional,
tem o mesmo impacto. Tem o mesmo impacto. Jura? Olga, relembrando, o nosso cérebro ele tem uma composição para se relacionar. Sim. Então, nós vamos nos relacionar em todos os campos, sociais, espirituais, profissionais, familiares. Então, nós temos transitando em toda essa esfera de pessoas, essa esfera de relações, né? E a gente pode estar praticando o ghosting sem saber, né? E a gente pode estar recebendo o ghosting sem saber. Então, como lidar com isso? Como lidar, né? Exato. A pergunta. Exatamente. A pergunta de todo mundo neste momento. Exato. Como lidar com isso? Vamos começar falando de quem pratica o ghosting. Vamos lá no campo profissional. Elga, muitas vezes acontece isso da pessoa estar selecionando pessoas para trabalhar no seu grupo, para fazer parte do seu time, ou do seu grupo de colaboradores, ou dos seus funcionários, como você achar melhor, como você preferir. Faz uma seleção e aqueles não selecionáveis, ela simplesmente descarta, esquece, não dá um feedback, não dá um retorno para essas pessoas. Eu tive assim, quando você trabalha com pessoas, seres humanos, você tem que ter um cuidado maior, né? Sempre. Redobrado. Sempre. É uma responsabilidade. Sempre. Nossa, sempre. Você falou algo assim que realmente fez sentido. Então, quando você está fazendo uma seleção. Isso também, essa questão de não dar um feedback, não responder e sumir da vida daquele candidato, também é uma prática de ghosting. Mas aí você pode chegar e falar assim, mas eu estava selecionando 5.000 pessoas. Como é que eu vou responder todo mundo daí? Como é que eu vou responder todo mundo? Cadê o tempo? Cadê o tempo, né? Sempre tem uma explicação, sempre tem uma forma da pessoa se colocar. Né? Seja criterioso, coloque critérios na sua seleção, aprenda a ter esses critérios na sua seleção e ainda mais, tenha convicção e condição e estrutura emocional de falar, olha, essas pessoas não atenderam os critérios. E aí que a gente entra mais um pouquinho, desenvolver o seu lado mais profissional. Desenvolva dentro da sua empresa, construa dentro do seu habitat, dentro da sua forma de trabalhar, da sua forma de agir, condições, perspectivas e qualificações para que você possa selecionar pessoas com um critério mais objetivo possível. Existe uma subjetividade? Existe, mas tenha critérios objetivos, desenvolva esses critérios objetivos, para que a outra pessoa também, ela possa, se ela não ter uma resposta direta sua, ela possa ter uma resposta por qual motivo que ela não foi classificada. Vamos lá, eu posso ter critérios, por exemplo, de idade, de qualificação. Sim. Eu posso ter critérios de um conhecimento específico de idiomas, ou de estrutura lógica, matemática, ou computacional, ou de relações, né? Ou de estratégias, ou de marketing, ou de propaganda. Então eu tenho uma série de requisitos que eu posso colocar para que a outra pessoa ela se sinta contemplada com uma resposta do por qual motivo que ela não foi aceita. E isso é fundamental agora falando pela pessoa que está recebendo o ghosting nesse Sim. campo profissional, ela saber o motivo dela não ter sido classificada para que também ela possa desenvolver, ela possa aprimorar, ela possa melhorar, ela possa ver onde ela errou para ela não errar mais. Perfeito. É uma forma de colaborar também com a pessoa, né? Colaborar. Você não olha só o seu lado, Aham. né? Olha o lado da pessoa também. Isso. Sempre traz uma energia boa, né? Traz, é uma responsabilidade afetiva responsabilidade. em todos os campos. Não necessariamente eu estou mantendo uma relação amorosa com a pessoa. Acho que a gente tem que até diferenciar, né? O que é amor, paixão de afeto. Né? Sim. Eu posso demonstrar afeto para homens, para mulheres, independentemente de gênero que a pessoa é, né? Sem eu ter um interesse sexual ou sem ter um interesse amoroso com uma pessoa, simplesmente é pelo respeito, Com certeza. pelo outro ser que está do outro lado. Lógico que isso é... Eu acredito que talvez, assim, hoje esteja mais normal isso, né? As pessoas estão aceitando melhor, um pouco mais livres para demonstrar sentimentos. Esses afetos. Teve uma quebra, assim, nessa barreira.
A gente fala, eu amo para amiga, eu amo para amigo, você consegue se expressar melhor. Nós ainda estamos falando, nós estamos ainda é uma engatinhando, né? ainda estamos... Ainda está engatinhando. Nós estamos engatinhando. É que tem pessoas que têm um traço mais livre, né? E outras ainda estão mais presas. Aberto. Elga, você já parou para pensar que muitas vezes depende do nível social da pessoa? Jura? Se a pessoa tem um nível social mais elevado, ela tem a tendência de ser mais aceita. Infelizmente. Como assim? Mais aceita? Mais aceita. Ou mais aberta? A população, as pessoas que a rodeiam, a aceitam mais. Entendi. Pelas condições que ela tem de vida. Né? Material mesmo, ainda que você tem está material. falando. Exatamente. Condições materiais ainda é um Campelo diferencial. É direto falar mesmo, mas tá certo. Mas é fato. Infelizmente é uma verdade. É verdade, isso é fato. Queria que fosse diferente. Eu também queria que fosse diferente. Eu queria também que não precisasse ainda usar a expressão aceitar, porque essa questão do aceitar, ela me passa a impressão de um julgamento, entende? Eu aceito tal pessoa, quer dizer, eu tenho que dar a minha opinião, o que eu penso é importante para outra pessoa ser quem ela é, então eu aceito. Não, o certo seria eu respeito. Respeito. Né? Mas é por isso que eu falei, nós ainda estamos engatinhando nesse colapso de desenvolvimento social que a gente passa, principalmente aqui no Brasil, né? É um colapso mesmo, né? Nós estamos em um momento especial. Nós estamos. Muitas transformações. Tudo. Exatamente. Eu sinto isso, sabe? Em vários segmentos, vários âmbitos da nossa vida. Eu acredito que isso está acontecendo muito, mas é um momento tão interessante, um momento que nós devemos aproveitar esses chamados, né? Esses questionamentos que estão aí tão mais aparentes. É uma oportunidade. Quer ver um questionamento legal? O quê? Como nós sabemos quem somos? Olha, mas seria tão bom, Olha né? Que interessante, se a gente soubesse, né? Engraçado, né, Campelo? Eu acredito que pelas experiências de outras pessoas também, principalmente, sabe o que chama minha atenção? Quando eu tenho algum contato com esses próprios realities que tem aí, que quando as pessoas participam e saem e falam, nossa, eu não me conhecia. E aí eu tento entender aquilo ali e me colocar naquela posição. E concordo. Como eu acredito que, você? de repente, você, sendo colocado em uma situação totalmente adversa, você se depara com uma pessoa que talvez você nem conhecia. Olha, Elga, isso, né? isso é natural. E dá medo. Olha, você fala, meu Senhor. Sim, o autoconhecimento. Quem sou eu? Quem Não sou é eu? verdade? Quem sou eu? O autoconhecimento também são questões que dá medo. Voltando àquela pergunta, como sabemos quem somos? Tem resposta, a gente até pode fazer um programa maravilha, eu acho para interessantíssimo. Isso, né? Porque a a gente se questiona, né? A questão do autoconhecimento também é uma coisa que nós ainda estamos engatinhando, porque como assim autoconhecimento? Se eu não conheço ou eu não sei quem eu sou, o que seria o autoconhecimento? Também dá para gente falar Perfeito. Isso. Porque muitas vezes... É um assunto que chama muita atenção e ajuda muita gente. Até porque muitas vezes eu quero conhecer aquilo que eu sou de bom. Eu não quero conhecer aquilo que eu não sou de bom. Conhece? Eu estou nesse processo, e eu me descubro a cada dia, a cada parte da minha vida com novos conceitos, novas formas de ver, nova forma de sentir, nova forma de olhar, nova forma de interagir com o mundo. E essa eu questão... acho que esse autoconhecimento não acaba nunca, né? Acredito que não. Nós estamos aí todos os dias... desmistificando alguma parte da nossa personalidade, do nosso ser, né? Até porque como que eu vou falar se o autoconhecimento vai acabar se eu desconheço o que eu preciso conhecer? É tão profundo. Né? Até mas né? o nosso assunto de hoje é muito importante. Porque nos traz é um chamado de atenção, né? É um chamado de atenção, um cuidado maior. Isso, um cuidado maior, perfeito. Lembra quando eu falei assim, você passa no vendedor e fala assim, eu vou bem ali. Você foi numa loja de sapato, ele desceu 20 sapatos para você,
né? Aí você ficou com, sei lá, com vergonha, não gostou, não quer, achou Nada caro. mexeu no seu coração, né? Não deu certo. Não é. Tem pessoas que compram por vergonha. Isso é verdade. E tem pessoas que eu vou bem ali e já volto para passar aqui para pegar. É uma né? situação que eu quero dar mais um foco nesse tipo de comportamento, mas vamos segurar. Vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, mas antes, vamos ter aquele minutinho com a Nutrônica falando de saúde e bem-estar? Se você é daquelas pessoas que procuram fortalecer o sistema imunológico de forma prática e eficiente, o Imunotrônica foi feito para você. Um composto imunológico desenvolvido com os principais componentes que ajudam a manter os altos níveis de anticorpos, fortalecendo a defesa contra infecções bacterianas e virais. Composto por vitamina C, zinco, vitamina A, cobre, vitamina D3 e selênio, o Imunotrônica melhora o sistema imunológico, tem ação anti-inflamatória e ação antioxidante. Imunotrônica é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Querem saber mais? Então aproveitem essa oportunidade. Está vendo o QR Code aí na sua tela? Pegue seu celular e aponte a sua câmera e saiba mais. Estamos de volta, sempre aprendendo muito, né, minha gente? Todo início de semana, assim, a gente inicia energizado com Carlos Campelo, de visual novo. Todo mundo notou, visual novo, adorei, inclusive. O nosso cinegrafista Maurício, que está aí do lado, ele falou que até fiquei mais alto, né? até tive que enquadrar por conta desse topete. Um topete, mas adorei, combinou com você, de verdade. E sempre é bom dar uma mudada, né? Sempre, eu gosto. A gente mexe, dá uma mexida, né, no nossa autoestima, e sempre é bom. Com certeza, exatamente. Campelo, olha, estamos aí com esse tema maravilhoso. Realmente, você tocou em um ponto que eu acho importante, não só para esse momento aí em relação ao ghosting e ao orbiting, Exatamente. Isso? Da pessoa não ter coragem de bater a real, sabe? E ela foge da situação, inventa uma desculpa. Exatamente. E eu acredito que não seja o melhor caminho. A desculpa é até pior, né? Isso, engana a pessoa, né? Exatamente, Mas até pior. É a pessoa que tem dificuldade em falar, olha, Então, tentei, mas não gostei mesmo de nada, sabe? É mais fácil. Não gostei. Sim, não combinou comigo. Não combinou comigo. Olha, está fora do meu orçamento. Tá mais caro do que eu me programei. Busca uma coisa mais barata. Sim. Ainda, olha, não mexeu comigo, sabe? Não tocou em mim. Sabe? É um trabalho que a gente tem que ter, que a gente pode começar a desenvolver. E começa com essas coisas mais pequenas, né? Sim. E para começar a perceber naquelas coisas maiores que a gente faz. Na hora que a gente quer, de certa forma, abandona as pessoas. Entendi. Nós temos ghosting familiar. Como assim, um exemplo? A pessoa que abandona. Sim. Abandona. Mas você diz abandono mesmo? Abandona mesmo. Eu dou aula de evangelho. Olha só, sempre me surpreendendo. O que você não faz? Muita coisa. Eu acredito. E eu fui convidado para dar aula de evangelho no presídio. Jura? Juro pra você. Nossa, Campelo, eu vou até corrigir. Eu acho que você me contou sim. Te contei. Essa parte aí agora eu lembrei. Te contei. E lá teve um menino que ele é travesti, está preso junto com os homens, ele tem uma área especial e tudo mais. E em determinado momento ele confidenciou que ele foi abandonado pelos pais com 5 anos de idade. Nossa. E aí, agora com esse exemplo, não vai vir na tua mente várias situações que você já ouviu falar de abandono? Infelizmente, né? Não é uma situação assim tão atípica, não infelizmente. Também é o ghosting. Sim. As pessoas simplesmente abandonam irmãos, abandonam pais, esquecem pais no asilo ou em casa sozinho, sabe? Sim. Abandonam, né? Que ghosting é isso, né? É você abandonar a outra pessoa Mas sem isso, assim... sem uma explicação, sem um motivo aparente.
é uma fuga da pessoa de um problema ou de uma situação? É fuga, é dor, é medo, são as suas dores. Você lembra que a gente falou no programa passado que muitas vezes quem pratica o abandono é que tem essa dor existencial de abandono na vida e antes de ser abandonado, acaba abandonando a outra pessoa. Ele repete um comportamento. Repete o comportamento e muitas vezes ele não é uma coisa consciente, é inconsciente, passou a ser natural da pessoa que ela nem percebe. Olha só, gente. Então, assim, você tem que ter essa atenção com você, né? Quer se desenvolver? Quer aprender? Comece a lutar contra suas crenças, a lutar contra aquilo que você pode te limitar. E uma das coisas é seja verdadeiro. Agora, ser verdadeiro, tem até uma expressão assim, ó, não precisa ser sincericida. Não precisa querer. É maravilhoso. Não precisa humilhar outra pessoa, não precisa pisar na outra pessoa, porque a gente tem que diferenciar aqui o que é verdade, o que é a minha verdade e o que é verdade do outro, né? Então, são coisas totalmente diferentes, porque nós temos pontos de vista, né? Então, o que você pode fazer ou falar com outra pessoa para você não praticar o ghosting? Fala do seu sentimento, o que eu estou sentindo naquele momento. Porque com relação ao que eu estou sentindo, Elga, você, a outra pessoa, seja quem for, não vai poder me julgar, não vai poder contrapor. Porque eu estou sentindo isso, olha, nesse momento a minha aproximação com você não está me fazendo bem por conta disso. Eu vou alegar os motivos, né? A verdade é libertadora. Sim, eu vou colocar isso. Eu não preciso falar para outra pessoa, olha, você não tem os atributos que eu gosto, você não tem um desenvolvimento cognitivo, você escreve errado, são duas coisas você fala errado, você é feio, você é isso, você é aquilo, eu vou para o julgamento. Sim. E isso acaba humilhando a outra pessoa. Com certeza, mas isso é o que? Às vezes a pessoa é uma questão que está dentro do coração da pessoa de ter esse traço, assim, que é até uma leve maldade, né? Humilhar uma pessoa, ou é a falta de habilidade na comunicação? A falta de habilidade na comunicação, nós estamos vendo aí no Big Brother, o Arthur Aguiar, ele tem uma forma, ele tem uma eloquência, ele tem uma coerência, ele tem uma eloquência muito boa. Ele sabe colocar as palavras. Sim. Ele sabe se posicionar por meio das palavras. Isso é uma habilidade e o que é mais interessante, ela pode ser desenvolvida. Com certeza. Ela pode ser aprendida e ser desenvolvida. Eu posso falar por mim, eu era totalmente introspectivo, não gostava de falar em público, tinha essa dificuldade de expressar. Por isso, muito obrigado. E é uma questão assim da gente desenvolver, e é possível desenvolver. E é maravilhoso, é transformador na nossa vida, quando você consegue se fazer entender. Exato. Né? E não é fácil, mas a prática... Tem técnicas. A gente evolui e tem técnicas. Tem técnicas para isso. Bem lembrado. E são as técnicas assim, são técnicas, técnicas comportamentais, né, para desenvolver essa capacidade comportamental dentro da gente e técnicas mais voltadas para conhecimento científico de como que funciona a ferramenta, no caso a comunicação, as palavras, o tempo da palavra, a sonoridade, a altura. Então existem técnicas para que você possa desenvolver uma oratória e conseguir falar bem. Maravilha. E a gente está fazendo um plus aqui, um estrogonofe de informações, né? Lógico que uma coisa puxa a outra, né? Exato. E aí vão levando outros caminhos, mas tudo no final ali faz sentido. Tudo faz sentido, Elga, tudo faz sentido, que é para a gente começar a olhar para dentro e ver realmente quais são as minhas dores e não começar por meio delas, eu interagir com o outro, eu buscar no outro uma aproximação por meio das dores. Então, eu olhar minhas dores, respeitar minhas dores, aceitar
as minhas dores e eu começar a desenvolvê-las, a amenizar. Talvez eu não consiga, nesse plano existencial, eliminar, mas eu posso desenvolver, conviver com ela e saber lidar com isso, saber lidar com o outro. E essa responsabilidade faz a gente melhorar, né? Faz. E a responsabilidade afetiva faz a gente melhorar. Como que eu posso falar? As relações, elas ficam mais fortes, elas ficam mais duradouras. Elga, vou fazer uma pergunta aqui. A gente impacta mais por um resultado positivo ou por a gente ter tocado emocionalmente na outra pessoa? Não, com certeza, tocado emocionalmente. Tanto para o lado positivo, sim, quanto para o lado negativo. Tem coisas assim, eu não lembro se eu venci ou não venci em 1950, sei lá eu o quê, mas eu vou conseguir, eu vou lembrar de uma pessoa que me falou uma palavra agradável, que me agradeceu por alguma coisa que eu fiz. Eu vou lembrar de uma pessoa que não me agradeceu por uma coisa que eu fiz. Mexeu com você de alguma forma? As partes, a gente guarda mais aquilo que mexe na parte emocional da gente. Eu compreendo. Né? Então, quando eu estou praticando o ghosting, que eu simplesmente estou abandonando, eu estou guardando uma forma negativa naquela outra pessoa, uma lembrança minha negativa daquela outra pessoa. E você quer ser lembrado negativamente para outra pessoa? Não. Então seja sincero com seus sentimentos e fale para a pessoa o que você quer, o que você deseja ou o que você não quer e o que você não deseja. Com todo tato, cuidado para não humilhar a pessoa, porque lembra que humilhação também é uma das dores existenciais. E que se eu já fui humilhado e eu trago essa dor, a tendência minha é humilhar as pessoas. Né? Então, muito cuidado para você não deixar essa dor existencial na outra pessoa. Perfeito, Campelo. Tenho certeza assim, que todo mundo vai ter essa atenção redobrada, né? Essa responsabilidade de iniciar e terminar as relações de forma correta, verdadeira, né? Exatamente. Que como todo mundo quer, na realidade, fazer. E o exercício, como você falou, leva à perfeição. A gente vai ficando cada vez melhor. Exatamente, Elga. Perfeito. Eu adorei o nosso tema. Tenho certeza que ajudou muita gente, como sempre, Campelo. Eu fico muito feliz, né? E deixo assim as nossas redes aqui à disposição, né? Para quem for, tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode nos procurar. E a gente adora, viu, minha gente? Na verdade, olha, adorei o visual mais muito uma obrigado. vez. Olha, venha sempre assim. Um abraço, Campelo, e ótima semana para você. Para todos nós, muito obrigado. Ótima semana a todos, ela só está começando, né, minha gente? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas calma que amanhã a gente já está de volta. Mas se você já estiver com saudade, atenção, tem uma oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Deixe uma mensagem pra gente no Instagram, a gente adora, minha gente, pode acreditar. Ou vá direto para o nosso canal no YouTube, tem um conteúdo lá sensacional te esperando. Aponte a sua câmera a esse QR Code que está aí na sua tela e se inscreva no nosso canal. E a gente se encontra amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.